Olá, minhas amigas síndicas, meus amigos síndicos, senhores conselheiros e moradores em condomínio. O objetivo da nossa conversa hoje é um tema palpitante que está na pauta dos condomínios há muito tempo: a energia sustentável, energia limpa, através das placas fotovoltaicas. E como a gente gosta de falar aqui na Embracon, a gente gosta de falar com aquelas pessoas que vivem, que presenciam, que executaram, que estão executando o projeto, e não é só teoria. E hoje estamos aqui com o Mauri, síndico do condomínio Santos Dumont, cliente Embracon Condomínio há muitos anos, e está passando esse processo de implantação de energia solar através das placas fotovoltaicas, e está aqui para bater um papinho com a gente, né, Mauri? Boa tarde, Walter. E algumas perguntinhas direto na veia, como é a nossa característica aqui, para a gente falar para os nossos síndicos que estão passando esse momento ou então pretendem passar, até porque tem prazo agora, né, Mauri? E a gente vai falar sobre isso. Mauri, gostaria que tu comentasse um pouquinho sobre como que surgiu a ideia da implantação da energia fotovoltaica e principalmente o projeto de implantação, porque tudo é projeto, né, Mauri? Realmente, primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. O projeto de energia solar, no caso do Santos Dumont, surgiu há bastante tempo. Nós discutimos esse projeto amplamente e após o final da pandemia, nós efetivamente partimos para a execução do projeto. E é um projeto bastante complexo, a gente precisa ter bastante cuidado para errar o mínimo possível. E eu entendo que no Santos Dumont, com todos os cuidados que nós tomamos, nós conseguimos atingir os nossos principais objetivos. Avançamos bastante, já estamos em fase de entrega de equipamentos e posteriormente instalação dos equipamentos. A energia solar consequentemente e logicamente a energia do futuro. Nós não podemos, quando falamos desse tipo de projeto, na minha opinião, pensar única e exclusivamente na questão financeira. Nós temos que ir um pouquinho mais além. Nós precisamos conversar com os nossos condôminos, nós precisamos conversar com as pessoas e entender a energia solar como algo importante, além da questão financeira, para o meio ambiente, para a nossa própria vida. Então eu entendo que no Santos Dumont a gente caminhou bastante e estamos bem próximos de atingir o nosso objetivo, que é a instalação do sistema em si. Perfeito, Mauri. E me diz uma coisa, qual é o período que vocês tiveram de estudo para a elaboração do projeto da viabilidade econômica e financeira? Bom, tudo iniciou no mês de abril de 2022, de forma prática, quando nós começamos a discutir com as empresas, com os fornecedores. Então nós tivemos no Santos Dumont aproximadamente 10 empresas que participaram do processo, que fizeram todo o trabalho desde o seu início. No final, a gente acabou ficando com 6 empresas que participaram das assembleias e que participaram do processo final em si. É um projeto, como eu disse, complexo. Todas as empresas precisam fazer um estudo bem detalhado para poder apresentar para o condomínio a melhor solução. Porque nesse caso específico é muito importante que a gente tenha em mente que nem sempre o menor preço é a melhor solução. Então tem que ser feito todo um estudo de viabilidade técnica, sombreamento de telhado, estrutura de telhado, eventualmente telhados mais antigos podem precisar de algum ajuste para instalação. Então são várias as etapas que precisam ser muito bem delineadas, muito bem estudadas, e é muito importante, modestamente, que os síndicos procurem se assessorar de pessoas que eventualmente dentro do condomínio tenham algum tipo de conhecimento em relação ao assunto. Isso ajuda muito e a gente fez isso no Santos Dumont. Mauri, na prática tu fizesse a assembleia antes do tema específico ou primeiro tu estudasse, fizesse o projeto para depois aprovar em assembleia?
Como eu falei anteriormente, a gente lançou a ideia em 2020, antes da pandemia. Aí foi maturando. Aí o projeto parou, porque aconteceu toda a questão de saúde mundial. E após, quando a coisa da pandemia realmente melhorou, a gente fez todo o estudo. A gente levou isso tudo muito detalhado para a Assembleia. Porque o que acontece? As pessoas efetivamente ainda não entendem muito como é o processo. Quanto vai baixar a minha taxa? A pergunta inicial é: o que isso vai representar de economia financeira para o condomínio? E a pergunta não deve ser essa. A pergunta é: o que o sistema vai nos trazer de benefícios financeiro, valorização do empreendimento e ambiental? Essas são as 3 questões. E nós levamos isso para a Assembleia com todos os projetos bem definidos. E antes das assembleias, porque nós não fizemos uma, nós fizemos mais do que uma assembleia, antes da assembleia nós fizemos comunicados aos moradores, onde nós fomos mastigando isso para que eles, Legal. quando chegassem na assembleia, já tivessem as noções mais importantes daquilo que seria discutido. Legal. Então, pessoal, é importante esse testemunho do Mauri, porque é um processo, e é um processo longo, né? Requer conscientização, muito estudo, muita reunião, porque a gente pensa assim, não, vamos contratar, já tem dinheiro no fundo de reserva, vamos financiar em banco e vamos implantar que eu já vou conseguir reduzir a taxa de condomínio em 30%. A gente tem escutado muito isso no mercado, sabe, Mauri? Muitos síndicos dizendo assim, não, que eu já aprovei meu crédito lá na cooperativa X e estou financiando, tá, mas já eu estudo. Então, tem que ter esse cuidado, não fazer no afogadilho e fazer todo esse processo de conhecimento, estudo, maturação, para que possa ser um projeto de sucesso. Eu entendo que o síndico, que é a pessoa responsável, que é a condutora do processo, precisa tomar alguns cuidados. Como sugestão, se é que a gente pode dar sugestão, primeiramente tem que se fazer um estudo bem aprofundado, bem detalhado das empresas com quem você vai trabalhar. Exato. Porque é um erro a gente pensar que a gente vai contratar uma instalação de um sistema de energia solar. A gente não está, nenhum condomínio, nenhum síndico, enfim, a gente não está contratando a instalação de um sistema. A gente está contratando um serviço que vai durar no mínimo 25 anos. Então a gente não pode pensar em curto prazo, a gente tem que pensar em médio e longo prazo. E aqui vai uma dica que é muito importante. Na hora de se iniciar a negociação, na hora de se iniciar esse processo, primeiro os projetos. Independente da empresa com a qual o síndico vai conversar, primeiro o projeto de viabilidade. Esse projeto, Mauri, as empresas elas apresentam sem custo nenhum? No caso do Santos Dumont, e eu acredito que isso seja uma praxe, o projeto é feito sem custo. Sem custo. Porque a própria empresa, ela precisa fazer o projeto para poder apresentar ao condomínio um orçamento, né? Uma proposta. Perfeito. Então, se a empresa chegar ao seu condomínio e fizer uma proposta sem um projeto, alguma coisa tem grande chance de dar errado. Perfeito. Então, precisa sim ter o projeto, esse projeto não custa nada, e quanto mais projetos o síndico tiver em mãos, melhor. Porque quando você vai comparar os projetos, é que você começa a entender o que você vai contratar. Pelas diferenças que existem entre um projeto e outro. É como se fosse fazer um móvel sob medida para um Exatamente. apartamento, né? E, tem um detalhe, e aí, Walter, a gente pode entrar ainda num outro detalhe que eu lembrei agora, que é muito importante. Tem 2 coisas que são fundamentais, não pode esquecer no projeto de energia solar: módulos e inversores. E aí é importante as pessoas que conduzem os processos entender qual é a importância do módulo e do inversor e qual é a classificação do módulo e dos inversores nas pirâmides que existem e que são de nível internacional para esses 2 equipamentos. Porém, esses equipamentos são todos eles importados, né? São todos importados. Nacionalizados? Eu não conheço nenhum que seja produzido no Brasil. No Brasil. Perfeito. Mauri, me diz uma coisa, entrando um pouquinho no aspecto financeiro, no aspecto da grana, como é que o condomínio Santos Dumont pagou esse investimento? E eu não sei se tu pode se falar aqui, quanto foi o investimento?
que também condomínio é um livro aberto, né? Qualquer condomínio pode ir lá no balancete pegar, né? Assim, nós temos como cultura no Santos Dumont, e eu sempre trabalhei isso nesses quase 6 anos que eu estou lá, a gente nunca fez nenhum tipo de financiamento bancário. Nós realizamos obras grandes já no condomínio, como por exemplo a pintura do condomínio, um condomínio com 56 mil metros quadrados, e na época da pintura nós já tínhamos isso muito claro, nós não queríamos fazer financiamento bancário. Quando a gente começou a trabalhar energia solar, a primeira coisa que eu entendi como salutar é que a gente mais uma vez não faria financiamento bancário. Inicialmente, todas as empresas foram taxativas, nós não trabalhamos com financiamento direto do sistema. Só que no desenrolar das negociações, com o volume de dinheiro, com o valor ali dentro daquele processo, algumas empresas começaram a nos abrir a possibilidade de financiamento direto. E assim nós fizemos. Ah, legal. Porque, veja bem, se eu tenho um custo de 430 mil reais... Abriu o custo já, num pessoal. condomínio com 448 apartamentos, e eu posso pagar esse processo, esse custo em 12 parcelas, é muito mais interessante do que eu fazer um financiamento de 48 ou 60 meses, que vai levar o meu valor muito para cima e vai nos trazer uma dificuldade maior na questão do retorno do investimento. Ô Maurício, seria interessante a gente deixar claro também que muitos síndicos pensam que vão zerar a taxa, a conta de energia. E a história não é bem assim, né, Maurício? Não, a história não funciona assim. É muito importante o condomínio entender, e isso é uma particularidade de cada condomínio. Precisa ser feita uma análise, primeiramente, do valor médio que o condomínio pagou para a distribuidora, no nosso caso a Celesc, nos últimos 12 meses na conta de energia lá do condomínio. Quando você tem esse cálculo, quando você tem essa média na sua mão, aí você define quanto você quer produzir. Mas não pense em produzir 100% de energia, porque você não vai conseguir produzir 100%. E é muito importante também um detalhe, mesmo que em determinados meses você produza 100% de energia, isso não quer dizer que automaticamente a sua conta de energia estará zerada. Ela nunca estará zerada. Então, no Santos Dumont, nós, depois de fazermos esse estudo, nós definimos que nós trabalharíamos com um percentual de 60% a 80% de redução de energia. No final de toda a negociação, no final de todos os projetos, a conclusão que nós chegamos nós vamos trabalhar com uma redução de 74% na nossa conta de energia. Poderemos, eventualmente, produzir 100% da energia, mas nós não vamos utilizar esse 100%. Porque nós temos que levar em consideração que existem meses que nós produzimos mais energia e existem meses que nós produzimos menos energia. Ultimamente, hoje, por exemplo, talvez a chuva do jeito que está chovendo aqui na Grande Florianópolis, poxa. Mas tem um detalhe também importante, Walter. Mesmo em dias de chuva, existe a possibilidade de produção de energia solar. É bom salientar isso, né? Porque não é a intensidade do sol que vai produzir a energia, é a irradiação. A luminosidade. A luminosidade. Perfeito. Mauri, outra coisa que é interessante, né? Porque a Celesc, ela tem uma lei, editou uma norma interna que, para ter os benefícios da redução, né, de não pagar a sobretaxa de distribuição, que tem que protocolar o projeto até dia 5 de janeiro. Mas tu, antes aqui da gente começar o nosso bate-papo, tu falasse que dentro da Celesc tu escutasse que tem que protocolar na segunda quinzena de novembro, é isso? Vamos clarear a situação. Essa não é uma norma da Celesc. A Lei 14.300/2021 é uma lei federal, vale para todos os estados da federação. Entendi. A partir do dia 6 de janeiro de 2023, o governo federal definiu que a energia solar passa a ter uma tarifação, que vai partir de 15% e pode chegar até 35%. Só que aí são vários cálculos que estão embutidos nessa legislação, que eu acho que a gente não vai conseguir entrar em detalhes, porque a gente demoraria um pouquinho. A Celesc não tem nada regulamentado em relação à entrega de projetos. O que a gente escuta no mercado é que, extraoficialmente,
a Celesc está pedindo para que os projetos de energia solar sejam protocolados até a primeira quinzena de novembro, porque imagino eu, que existam muitos projetos em Uma condomínio. demanda muito grande, né? Existe uma demanda grande. E não é só uma demanda de condomínios, é uma demanda de comércio, é uma demanda de residências. E a Celesc, ela tem uma equipe que tem um prazo para homologação dos projetos. Então, pelo que a gente escuta, a Celesc está pedindo para que os interessados protocolem até o final da primeira quinzena de novembro, para que a Celesc tenha o tempo hábil para fazer a homologação e a partir daí a gente possa fazer as instalações. Ah, legal. Mauri, outro ponto de atenção é o contrato de manutenção, né? Porque é um equipamento, está exposto às intempéries, vento, chuva, poeira, né? E esse contrato de manutenção, que tem síndicos que não estão se atentando, né? Numa usina que nós montamos lá na Lagoa, o síndico não se atentou ao contrato de manutenção. Imagina na Lagoa da Conceição, na frente do mar, né? Salitro ali, né? Apesar de ser lagoa, mas tem toda o entorno das praias ali. E aí agora veio o contrato de manutenção. E aí foi mais uma surpresa, que é um contrato de R$2.000 por mês, entendeu? Então, a questão da manutenção, pelo que a gente estudou e pelo que a gente entendeu, a manutenção do sistema é muito simples. Basicamente, a cada 6 meses, a limpeza das placas, porque uma placa suja produz menos energia. sim. E aí é muito importante os síndicos estarem atentos e procurar colocar dentro do contrato já a manutenção, pelo menos no primeiro ano. Porque a partir daí você consegue entender melhor o sistema e consegue trabalhar melhor essa questão de manutenção. Tá, mas sim, tem que ter a manutenção. Mas o Mauri, assim, esses contratos de manutenção, ele pode ter aquelas pegadinhas, né? Por isso que tem que saber, tudo bem, no primeiro ano, legal, está dentro da empresa fornecedora. Mas qual é mais ou menos o valor que vai ser no segundo ano? Nós tivemos propostas, porque, aliás, em todas as propostas que a gente recebeu, a gente já tinha a opção do contrato da manutenção. Aproximadamente R$4, R$5 por módulo. Por módulo. Então, se eu instalo 200 módulos, vai me custar R$1.000 a manutenção a cada 6 meses. Mas isso não tem necessariamente que ser feito pela empresa que você contratou. E essa manutenção não é contrato mensal, então? Ele não, é semestral. Não existe necessidade de manutenção mensal. Legal. A manutenção das placas é semestral com a limpeza. Perfeito. Perfeito. Mauri, e para a gente encerrar aqui, como é que é a questão do seguro? Tem que fazer um seguro adicional? Pode-se fazer na mesma apólice do seguro obrigatório do condomínio? Como é que tu fizesse lá no Santos Dumont? No Santos Dumont, a gente negociou o primeiro ano já com o seguro incluso dentro do valor, seguro total do sistema, seguro de placas, seguro dos inversores, seguro do gerador, porque é muito importante os condomínios que têm geradores, já tem uma outra característica, precisa ter uma outra atenção, que também a gente não vai entrar em detalhes, mas é muito importante se atentar a isso. E a gente negociou no primeiro ano o contrato com o seguro. Então a empresa que o condomínio Santos Dumont contratou, ela vai contratar o seguro do sistema no primeiro ano, em nome do condomínio. Posteriormente, o condomínio vai contratar esse seguro à parte em relação ao seguro condominial. Porque, Mauri, assim, né? Ontem nós tivemos chuva de granizo aqui na nossa região, né? Então, é muito importante essa questão do seguro. Sim, é fundamental. É fundamental para não ter... Uma outra questão que não é um seguro, mas está diretamente atrelado a isso, Walter, é a questão das garantias. As garantias dos equipamentos. Das placas. Das placas do inversor. E dos inversores. Entendi. Isso é muito importante você ter o respaldo da empresa que você vai contratar em relação a essas garantias. E aí tem um detalhe: negociar. Pessoal, vocês viram aí que tem mais de 10 pontos de atenção
numa negociação dessa de implantação de energia fotovoltaica. Bem, eu quero agradecer a presença do Mauri, que é síndico do condomínio Santos Dumont, como ele falou, há 6 anos, né? É cliente da Embracon Condomínios, e ele se coloca aqui à disposição através da Embracon para que a gente possa fazer um workshop, até porque eu acredito que nesses últimos 40 dias, esse restante de outubro e novembro, vai ser uma demanda muito grande dentro da Celesc, e me deu um insight aqui, sabe, Maurinho, que de repente a gente possa fazer um workshop aí até o final do mês ou no início do mês de novembro, para que a gente possa ajudar os síndicos e as próprias empresas fornecedoras do sistema para a gente fazer uma implantação mais segura e tranquila. Eu fico à disposição. Mais uma vez, obrigado, Mauri, e um abraço a todos os nossos queridos telespectadores e ouvintes aí das redes sociais. Um abraço.